Tem muita coisa acontecendo dentro das escolas que muitos adultos ainda fingem que não estão vendo. E eu nem tô falando isso para criar pânico moral, para transformar criança e adolescente em espetáculo. Muito pelo contrário, eu acho que uma das primeiras coisas que a gente precisa fazer quando fala sobre educação sexual é justamente abandonar o sensacionalismo. Muito prazer, eu sou o Bruno Câmara, mestrando em Educação Sexual, e aqui no nosso canal a gente fala sobre HIV, sexualidade, direitos e educação sem moralismo, mas também sem tratar assunto sério, como se fosse fofoca em grupo de família. Se bem que a gente adora uma fofoca, né, menina? Esses dias eu estava conversando com o Eduardo, meu namorado, meu digníssimo, e a gente estava falando sobre algumas situações que estavam acontecendo dentro da escola que ele trabalha. O Eduardo é professor, e estava acontecendo algumas situações com os estudantes com relação a comportamento, sexualidade, questões sobre corpo, e questões que geralmente incomodam a maioria dos adultos. E eu não vou expor as perguntas aqui, não vou expor os casos aqui, porque esse não é o ponto é outro. Quando esse tipo de situação ou de questionamento se levanta dentro da escola, o que a escola faz? Porque se tem uma coisa que a gente sabe que é certa, é que essas perguntas, esses questionamentos, eles aparecem em algum momento. Essas situações, elas acontecem no recreio, no banheiro, nas conversas de WhatsApp, nos grupos de WhatsApp com os vídeos que circulam, e a gente só se dá conta de tudo isso que está se levantando quando alguma coisa já saiu do controle. E é aí que começa o problema. Muita gente ainda trata a educação sexual como se ela fosse quem trouxesse os problemas para dentro da escola, como se as questões de sexualidade elas chegassem até a escola por conta da educação sexual. Só que, na verdade, isso é muito conveniente, essa inversão é muito conveniente, né? A gente sabe que os medos, os anseios, os limites e até mesmo as violências, elas já atravessam a vida das crianças e dos adolescentes fora da escola. A educação sexual ela não cria essas questões, ela oferece linguagem para que a gente fale sobre elas. E é aí que muda tudo. Porque quando a escola não tem repertório para lidar com o assunto, a resposta costuma cair em 3 caminhos. Ou o silêncio, ou o susto, ou o moralismo. Ou ninguém fala nada, ou alguém transforma tudo num escândalo, ou a situação vira bronca, vergonha, e no final das contas tudo vira uma punição. Só que nenhuma dessas respostas protege de verdade. E aqui é importante a gente fazer uma distinção. A educação sexual ela não ensina sobre como fazer sexo. Reduzir o tema a isso é uma forma de produzir medo e encerrar uma conversa que nem começou ainda. A educação sexual ela envolve muito mais do que falar sobre sexo. Ela passa pelo cuidado com o corpo, pela noção de privacidade, pelo respeito aos próprios limites e aos limites dos outros, pela prevenção de violências e principalmente pela construção de relações ainda mais seguras, ou mais seguras, né, dependendo do caso. Ou seja, quando a gente fala sobre educação sexual na escola, a gente não está falando só de sexualidade ou só de gênero, a gente está falando de formação humana. Os próprios parâmetros curriculares nacionais, ou conhecidos como PCNs, lá nos anos 90, já tratavam a orientação sexual como um tema transversal. Isso significa que o assunto não deveria aparecer só como uma palestra isolada, feita às pressas, correndo, quando alguma bomba explodia. Na verdade, ela deveria fazer parte de uma formação mais rígida, mais ampla, ligada à saúde, à cidadania, ao respeito e principalmente ao corpo e à convivência. E esse ponto é fundamental. Se a escola é um espaço de formação, ela também precisa formar para o cuidado com o corpo, para o respeito aos limites e para a proteção contra as violências. Uma criança que sabe nomear o próprio corpo tem mais condições de contar se isso aconteceu. Um adolescente que entende consentimento tem mais condição de reconhecer uma situação de violência. Uma turma que conversa sobre respeito tem mais chance de interromper humilhações, piadas, constrangimentos em situações de bullying. E um estudante que aprende sobre prevenção tem muito mais repertório para fazer escolhas muito mais certas e seguras no futuro. Então, quando uma situação sobre sexualidade aparece na escola, a pergunta não pode ser quem fez isso ou como a gente abafa isso. A pergunta tem que ser o que a situação está mostrando pra gente. Pode ser curiosidade? Pode. Pode ser uma criança repetindo algo que viu ou ouviu? Pode. Pode ser uma exposição precoce a conteúdo sexual e pornografia? Pode. Pode ser um sinal de abuso, violência ou então de sofrimento?
Também pode. E justamente por isso que a resposta não pode ser improvisada. Ela precisa envolver escuta, cuidado, orientação e, quando necessário, encaminhamento para uma rede de proteção. E é por isso que a educação sexual precisa ser cada vez mais profissionalizada. E não é à toa que documentos oficiais e estudos da área insistem na necessidade de formação docente. Porque sem formação tem uma cara de improviso. E improviso, nesse caso, pode virar constrangimento, silenciamento ou violência institucional. Mas profissionalizar esse debate não significa transformar professor em terapeuta, nem jogar nas costas da escola uma responsabilidade que é da sociedade inteira. Essa profissionalização significa garantir que professoras, professores, equipe gestora e profissionais de educação que estão dentro da escola sejam capazes de reconhecer os sinais, dar o acolhimento necessário e, se preciso, fazer os encaminhamentos para esse estudante. Porque existe uma diferença muito grande entre educar e constranger. E muitas vezes aquilo que aparece como indisciplina, falta de vergonha ou criança sem educação pode ser, na verdade, um pedido de ajuda que os adultos ainda não aprenderam a escutar. Só que no Brasil, essa conversa dificilmente acontece com calma. Basta alguém falar sobre corpo, consentimento, diversidade, gênero ou sexualidade que surge o fantasma da ideologia de gênero. E esse termo parece que virou um botão de pânico. A gente não pode falar sobre sexualidade, sobre gênero, sobre qualquer um dos outros temas que estão dentro desse espectro todo, que as pessoas já pensam logo na ideologia de gênero. E no final das contas, uma discussão que deveria ser sobre proteção vira uma guerra política entre direita e esquerda. Como se o caso de uma criança abusada tivesse envolvimento direto de partido ou de legenda. Não é. A educação sexual, quando é feita com seriedade, ela não é sobre empurrar uma visão de mundo goela abaixo das pessoas. É sobre garantir que crianças e adolescentes tenham repertório para reconhecer limites, pedir ajuda, respeitar o outro, respeitar a si e se proteger. E talvez seja exatamente por isso que esse debate incomode tanto, porque a educação sexual, no fundo, ela também mexe com poder. Ela ensina que ninguém deve tocar o seu corpo sem consentimento. Ela ensina que vergonha não protege, que medo não educa, que a diversidade existe, que violência não é brincadeira, que o cuidado, ele não é pecado e que a saúde não pode depender de tabu. E isso ameaça muita coisa. Ameaça o silêncio, ameaça o moralismo, ameaça o adulto que acha que educar é mandar que a criança se cale. E ameaça principalmente quem se beneficia da falta de informação. Porque quando a gente fala sobre violência sexual contra crianças, não dá para sustentar a fantasia de que o perigo está sempre fora de casa. Segundo o boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, entre as notificações de violência sexual contra crianças de 0 a 9 anos, mais de 70% aconteceram na residência. E em alguns casos, na verdade na maioria dos casos, o agressor era alguém próximo, familiar, amigo ou conhecido da criança. Então, quando a criança não tem linguagem para falar sobre o próprio corpo, sobre os limites e sobre a violência, quem fica protegido não é a criança, é o abusador. E é por isso que esse vídeo é só o começo de uma conversa. A gente precisa falar sobre educação sexual nas escolas com mais seriedade, menos pânico e muito mais responsabilidade. A gente precisa falar sobre corpo, consentimento, abuso, pornografia, internet, famílias, professores, políticas públicas e rede de proteção. Porque o assunto já está na escola. A questão é se a gente vai continuar fingindo que ela não está. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, já se inscreve no canal, porque a gente vai ter conteúdo aqui toda semana para falar um pouquinho mais sobre questões que envolvem a sexualidade humana e principalmente questões que envolvam a educação sexual. Um beijo e até mais!